Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Java. Nesta videoaula nós vamos aprender a começar a trabalhar com interface gráfica e vamos desenvolver uma calculadora simples também, utilizando agora já o ambiente gráfico. Ok? Então eu já estou aqui com o meu NetBeans aberto, vai ser o programa que a gente vai utilizar para desenvolver nossos códigos. Vou criar um novo projeto. Selecione aqui a categoria Java, Projetos, Aplicação Java. Próximo, escolho aqui onde eu vou salvar o meu projeto. Eu vou salvar neste local mesmo, então não preciso alterar. Vai ser no disco C, na pasta Programas Java. E agora vou dar o nome do meu programa. Vou escolher Calculadora. Clico em Finalizar. Pronto, o NetBeans já criou aqui para mim a minha classe principal, que é a classe que tem o mesmo nome do meu programa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu projeto, pacote de código fonte, no meu pacote principal, que é o pacote que tem o mesmo nome do meu projeto, clico com o botão direito, clico em novo, JFrame. O que isso vai fazer? Vai gerar para mim agora uma janela para mim poder trabalhar, ok? Aqui em nome da classe eu escolho, obviamente, o nome da classe que eu desejo. Vou chamar aqui de janela principal. Clico em finalizar. Feito isso, o NetBeans já abriu aqui para mim um ambiente onde eu posso agora manipular a minha janela. Essa daqui é a minha janela e aqui são os itens que eu posso inserir na minha janela. Nessa outra seção você pode visualizar os componentes que existem no seu ambiente gráfico aqui, que está dentro da sua janela. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é inserir os elementos que vamos necessitar para a nossa calculadora. Eu vou inserir aqui então um campo de texto, que vai ser onde eu vou inserir o meu primeiro número. Vamos inserir depois outro campo de texto e mais um campo de texto onde vai ter o resultado. Antes disso, a gente vai alterar o layout da nossa janela. Para isso, eu clico com o botão direito aqui em uma área vazia, clico em definir layout, escolho layout nulo. Você pode ver que tem diversas opções de layout. Cada opção de layout oferece aí uma forma que você pode distribuir os componentes na sua janela de uma forma diferente. Layout nulo você pode distribuir da forma que você quiser. E é a forma que eu prefiro trabalhar também. Então já inseri aqui um campo onde a gente pode digitar nosso primeiro número. Vou inserir outro campo de texto. Para isso basta eu clicar aqui no elemento e arrastar ele para dentro da minha janela. Coloquei aqui outro campo de texto. Então eu agora tenho os dois números que eu preciso para eu poder fazer o cálculo. Vou inserir agora um label. O que é um label? É somente um texto que fica na sua janela. E por último, vou adicionar outro campo de texto, que vai ser onde eu vou exibir o resultado do meu cálculo. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai editar esses textos que estão aqui nesses campos de textos e no JLabel. Vamos começar pelo JLabel. Vou clicar com o botão direito no meu JLabel, clico em editar texto e agora eu coloco o texto que eu desejo. Vou colocar somente um igual. E agora repito o mesmo processo com meus campos de texto. Clico com o botão direito e clico em editar texto e apago os textos que existem aqui dentro, deixo em branco. Se você quiser deixar algo digitado, você pode simplesmente digitar. Ok? Agora a gente já tem os elementos básicos para a nossa calculadora, que são o que? Os nossos dois números e onde exibir o resultado dos nossos cálculos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inserir os botões para mim poder escolher
qual é o tipo de cálculo que eu quero fazer. Então, basta que eu venha aqui na minha barra lateral, escolha componente botão e arraste para dentro da minha janela, ok? Então, vou inserir aqui os 4 botões, as 4 operações da minha calculadora. Então, tem aqui o botão 1, 2, 3 e 4. Vamos editar também o texto desses botões, colocando aqui os símbolos das operações matemáticas. Então, editar texto, mais, clico com o botão direito, seleciono a opção editar texto e digito o texto que eu desejo que apareça. Clico com o botão direito, editar texto e novamente insiro o texto que eu desejo que apareça. Ok? Adição, subtração, multiplicação e divisão. São as 4 operações básicas que a nossa calculadora vai fazer. Ok, terminamos esse passo. O que a gente deve fazer agora? Alterar os nomes das variáveis dos nossos objetos, dos nossos componentes. Se você seleciona aqui um componente na nossa janela, você pode ver que na lateral aqui ele fica marcado também, mostrando aqui o nome da variável que ele tem e qual que é o tipo desse objeto. Ele é um JTextField e o nome da variável dele é JTextField1. É um nome difícil da gente decorar e manipular, então vamos alterar os nomes dessas variáveis aqui para nomes mais fáceis, mais simples, ok? Clico com o botão direito então no nome do componente que eu quero alterar e depois seleciono a opção alterar o nome da variável. Para esse primeiro eu vou colocar número 1, depois número 2 e este daqui vou colocar de resultado. Para os botões eu não vou alterar aqui o nome do label porque eu não vou precisar de manipular ele através da programação, então não necessita de eu alterar o nome desse JLabel. Vou alterar agora o dos botões, clico com o botão direito em cima do botão e seleciono a opção alterar o nome da variável. Vou escolher aqui adição, clico com o botão direito, alterar o nome da variável, subtração, botão direito, alterar o nome da variável, multiplicação, botão direito, alterar o nome da variável, divisão. Pronto. Vamos ver como está ficando a nossa janela. Para isso, basta clicar neste botão aqui, visualizar design. Vou redimensionar a minha janela. Agora você pode ver aqui a nossa janela já montada. Você pode ver que a visualização não é totalmente fiel ao que a gente desenvolve aqui no NetBeans. Então tem esses pequenos problemas que a gente enfrenta quando trabalha com ambiente gráfico no NetBeans, e isso a gente só aprimora quando a gente vai trabalhando cada vez mais com ambiente gráfico. À medida que você vá trabalhando com ambientes gráficos, você vai treinando como deixar seu ambiente melhor, o seu visual do seu programa melhor. Ok? Então vamos agora desenvolver as funções da nossa calculadora. Até agora a gente só tem um ambiente gráfico, né? Eu vou executar aqui esse projeto para você poder ver. Ele não executa função nenhuma. Lembrando que no modo de visualização de design que a gente tinha visto anteriormente, a gente somente visualiza, ele não executa nenhuma função, é só para visualizar mesmo. Eu executei aqui meu projeto, o que aconteceu? Ele executou e não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque a gente criou aqui a nossa classe, a nossa janela principal, que é essa que a gente está trabalhando aqui no momento, só que em momento algum a gente chamou ela dentro do nosso programa. Então vamos fazer isso agora. Eu vou lá para minha classe principal, que é a classe que tem o mesmo nome do meu projeto, aqui no meu caso a calculadora. E aqui dentro do main, agora eu vou chamar a minha janela principal. Vou colocar aqui então, janela principal, vou criar um objeto, né?
janela principal, obj, que vai ser o nome do meu objeto, é igual a new janela principal. E aqui eu só coloco obj ponto show. obj.show. E aí o que acontece? O que vai acontecer? Ele vai exibir para mim agora essa janela principal aqui, que foi a janela que eu desenvolvi na minha classe janela principal. Você pode ver o nome da classe aqui em cima, ó, janela principal. Vou executar agora o meu projeto. E ele já executou. Veio aqui para cima, ó, a minha janelinha, ela veio bem pequena, minimizada. A gente vai resolver esse problema e depois eu redimensiono aqui a minha janela. E aí agora eu tenho aqui a janela principal do meu programa. Vamos ver aqui qual que é o tamanho da nossa janela. Basta que você clique aqui na lateral da sua janela dentro do NetBeans e arrastar um pouco, você vê o tamanho, 400 por 300, o tamanho da nossa janela aqui, dessa janela que você está visualizando. Vamos definir ela então, esse tamanho de janela, para o tamanho default, tamanho padrão do nosso programa, para quando ele abrir, ele não abrir pequenininho da forma que está abrindo até agora. Então venho, clico aqui primeiramente na minha janela, venho aqui na lateral e aqui em tamanho mínimo ou minimum size, eu vou colocar aqui o que? Vou colocar o tamanho mínimo da minha janela, 400 por 300, ok? Pronto, feito isso. Agora eu vou executar novamente o meu projeto e agora você pode ver que ele já abre agora com a janelinha já grande e não pequenininho como estava abrindo anteriormente, ok? Esse daqui então é o tamanho mínimo. Você pode ver que eu não consigo diminuir agora o tamanho da minha janela. Eu consigo aumentar. Agora o mínimo eu não posso diminuir menos do que o mínimo que eu defini aqui no NetBeans, que é 400 por 300. Aí você pode colocar o tamanho que você bem entender, ok? Sugiro que você vá alterando para poder fazer testes. Vamos agora colocar funcionalidade na nossa calculadora. Então vou clicar aqui agora nos botões que realizam funções dentro do meu projeto Java. Vou clicar aqui então no botão de edição. Qual que é a função desse botão de edição? Realizar uma soma. Então clico em cima desse botão. E agora clico com o botão direito em cima dele e aqui eu escolho a opção Eventos, Mouse, e agora eu escolho Mouse Released. O que é essa opção aqui, esse evento Mouse Released? Como que acontece? Ele tem o mouse click, tem o mouse over e mouse laser, entre outros. Esse mouse laser, o que é? É quando você clica em cima de um botão e solta o botão do mouse também em cima desse botão. Porque veja que no NetBeans, por exemplo, eu vou clicar em cima desse botão para realizar uma pesquisa, só que eu vou arrastar o meu mouse para fora desse botão e vou soltar. Você pode ver que a ação desse botão aqui não foi executada, porque eu não soltei o meu botão do mouse ainda com o meu mouse em cima desse botão. Se eu soltar aqui agora o meu botão do mouse, ou seja, parar de pressionar esse botão, ele vai executar a ação dele. Agora, se eu arrasto para fora, ele não executa. É isso que o mouse laser faz, ok? E se você colocar somente mouse click, o que vai acontecer? Você fazendo isso daqui, você clicando e soltando fora ou em qualquer outro lugar, mesmo assim ele vai executar a ação dele, enquanto o mouse laser não. Ele somente executa a ação se você clicar e soltar o mouse em cima do botão ou em cima do elemento que você estiver selecionado, ok? Então, quando eu fiz aquela ação lá, escolhi lá a opção mouse laser, ele já abriu aqui para mim o código do meu projeto. Eu ainda estou na classe principal, você pode ver aqui em cima, ó. Só que ele veio agora para o código fonte do meu projeto e ele já mostrou aqui para mim
já colocou o meu cursor aqui dentro desse método, que faz o quê? O que esse método faz? Ele é a ação que vai ser executada quando esse evento que eu selecionei lá acontecer, que vai ser quando eu pressionar o botão e soltar o botão, ok? Tem essas linhas aqui, são linhas que eu não posso modificar, você pode ver, ó, porque elas estão marcadas aqui e são linhas que foram inseridas pelo próprio NetBeans. Então, por segurança, eu não posso alterar essas linhas aqui. Vamos agora então desenvolver as ações. Como então que eu vou conseguir, eu vou voltar lá para o ambiente gráfico do meu projeto, como que eu faço isso? Muitas pessoas se perdem na hora de voltar para o ambiente gráfico. A gente simplesmente clica aqui no botão projeto e aí volta para o ambiente gráfico do nosso projeto. Se você clica em código-fonte, obviamente você vai para o código-fonte, ok? Então, voltando aqui para a parte visual, o que a gente tem que fazer? Qual que é o passo a passo que a gente tem que fazer para realizar esse cálculo? A gente tem que pegar o texto que for digitado aqui, a gente deve pegar também o texto que foi digitado aqui e depois colocar o texto com o resultado dentro desse outro, dessa outra caixa de texto, desse outro JTextField. Ok? É isso que a gente tem que fazer, pegar o que está digitado dentro desses dois, efetuar o cálculo e inserir o resultado aqui dentro. Mas como que eu vou conseguir pegar o que está digitado dentro desse JTextField? A gente vai fazer o seguinte, que dentro do nosso método, adição mouse_laser, que é o que? É o nome do meu elemento, seguido do nome do evento que vai ser executado. Então, adição mouse_laser, o que vai acontecer? Eu vou pegar o que está digitado lá no meu JTextField, número 1. Você clica aqui e aqui na lateral você pode ver o nome da variável que ele tem, número 1. Vamos utilizar agora então. Vou criar uma variável, vou trabalhar somente com dados do tipo inteiro. Então, int, vou chamar de x e vou criar outra variável y. Então, só criei duas variáveis aqui, x e y, que vai armazenar meus dois valores, número 1 e número 2. Vou inserir agora o texto que está lá em número 1, no meu JTextField número 1, dentro da minha variável x. Vou falar então que x é igual a número 1, que é o nome do meu JTextField, ponto get text. O que isso daqui faz? Ele pega para mim o texto que está digitado lá na minha caixa de texto. Só que agora a gente tem um problema, ó. Os tipos de dados são incompatíveis. Caixas de texto aqui no Java sempre retornam dados com string. Então, para mim poder armazenar essa string dentro da minha variável x, que é uma variável do tipo inteiro, eu devo fazer uma conversão. Então, como que eu faço essa conversão? Aqui eu pego o texto e a conversão a gente consegue fazer através do integer.parseInt. Integer.parseInt. E aí dentro do parseInt a gente passa o que a gente quer converter. Que é o que eu falei aqui então nessa linha de comando. Nessa linha aqui. Falei o seguinte, que eu quero pegar o texto que está lá dentro do meu JTextField número 1. Quero pegar o texto que tem lá dentro. Esse texto vai ser passado para o meu integer.parseInt, que vai fazer o que? Vai converter o que estiver lá dentro para um dado do tipo inteiro. E depois esse valor convertido vai ser armazenado na minha variável x. Eu vou repetir o processo agora com a minha variável y. Eu já vou colocar agora o integer.parseInt. E aqui dentro, o que eu quero converter para um valor do tipo inteiro? Eu quero converter o que estiver aqui nesse JTextField aqui. Vamos ver o nome da variável. O nome da variável está número 2. Então o que eu faço? Volto lá para o meu código fonte e coloco aqui número 2
ponto getText. Pronto. Feito isso, eu peguei o texto que está digitado lá, passei para o meu método integer.parseInt e armazenei dentro da minha variável y. Lembrando que mesmo que eu digite somente números aqui dentro desse campo, o Java vai retornar ele para mim como sendo uma string, ou seja, sendo um texto comum. É um número, só que é um texto também, né? Então eu preciso de converter ele para o tipo de dado inteiro. Para isso eu utilizo o integer.parseInt. Agora a gente já sabe o cálculo que a gente vai fazer, ou seja, a adição. Esse método aqui somente vai ser executado quando eu clicar no botão de adição. Então significa que esse método só vai executado se eu quiser fazer uma adição, né? Então eu já tenho os meus dois valores. Agora o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o cálculo e somente exibir o cálculo aqui dentro desse outro campo aqui, que o nome dele é resultado. Então vou fazer o seguinte agora. Vou falar que resultado, que é o nome do meu campo, lá no meu ambiente gráfico, ponto setText. Para que serve esse método setText? Para você configurar o texto que vai ser exibido aqui dentro, ok? Então, através desse método setText, você passa aqui dentro o texto que você deseja que apareça lá dentro desse campo de texto. O que a gente quer que apareça lá? O resultado da soma de x e y. Então eu vou fazer aqui x mais y. Então resultado.setText é igual a x mais y, é igual ao resultado dessas duas variáveis, da soma dessas duas variáveis. Vamos executar e ver se está ocorrendo tudo bem. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Vocês têm dois parênteses aqui seguidos. Vou executar. E ó, parece que tem um erro aqui, né? Onde que é o erro? É justamente nesse x mais y, porque são dados do tipo inteiro. Ok? Esses dois valores, essas duas variáveis, são dados do tipo inteiro. Então está falando para mim que eu não posso. Eu tenho que passar aqui um texto. Como que eu soluciono esse problema? Somente vou colocar aqui. Já coloquei o x mais y entre parênteses também. E agora, depois de fechar o parênteses do cálculo x mais y, eu vou colocar mais. E aqui eu vou colocar aspas vazias em seguida. Feito isso, eu converti isso daqui para um dado do tipo string, ou seja, eu converti ele para um texto. Vou executar o meu projeto. Você pode ver que agora já não exibiu a minha mensagem de erro. E agora eu vou inserir meu primeiro número, 2 e 1. Vou somar 2 mais 1. Vou clicar no meu botão mais e olha para mim. Exibiu aqui o resultado da soma de 2 mais 1, ok? Você pode ver que o botão aqui de subtração apareceu, foi um pontilhado. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Vou fechar o meu programa, fechei. E agora volto aqui para o meu projeto. E agora aqui no meu botão de menos, eu vou tentar aumentar ele e ver se ele fica maior. Vou aumentar aqui os outros também. Pronto. Vou executar meu projeto novamente. E agora sim eles já ficaram num tamanho bom. Fecho meu projeto. Bom, a gente já fez agora a ação da nossa soma. Nosso programa está somando. Vamos agora fazer o mesmo processo, só que para subtração. Clico com o botão direito no meu botão que vai realizar a minha subtração. Clico, seleciono a opção Eventos, Mouse, e escolho a opção Mouse Related. Pronto, você pode ver que já criou um método aqui também, ó. Aqui tem um método que a gente acabou de fazer, de desenvolver, e aqui já apareceu outro, que é o subtração Mouse Related.
eu vou copiar esse código que a gente fez para adição e somente vou modificar o cálculo que foi feito. No final das contas, vai ser somente a única coisa que vai ser alterada, vai ser o símbolo que tem aqui, ok? Feito isso, nossa subtração também já está funcionando. Vou repetir o processo agora para o meu botão de multiplicação. Clico aqui em projeto, botão direito no nome aqui no meu botão de multiplicação, eventos, mouse laser. Ele já criou aqui também para mim um método. Vou colar novamente o que tinha lá na adição ou na subtração. E agora modifico aqui o símbolo para multiplicação, asterisco. Volto para o meu projeto e agora repito o processo, só que com o meu botão de divisão. Mouse laser criou para mim aqui já o método. Colo aqui o código e somente modifico para divisão, ok? Vai dividir x por y. Então vou executar o meu projeto agora. Vamos ver se não vai ocorrer nenhum erro. Executou normalmente. Agora vamos fazer os testes. Vou colocar aqui 10 e 2. Tenho aqui a soma de 10 mais 2. Tenho agora a subtração de 10 menos 2. Multiplicação, 10 vezes 2 é igual a 20. E divisão, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então está pronta a nossa calculadora. Vou voltar aqui para o meu ambiente gráfico, somente vou adicionar mais um texto aqui. E que você pode colocar seu nome, pode colocar qualquer outro texto. Vou colocar aqui somente calculadora. Calculadora simples, ok? E aqui, você clicando aqui no seu JLabel, você pode alterar aqui a fonte, a cor do texto, tudo aqui nessa barra de propriedades do NetBeans. Clico aqui em fonte e aqui você pode escolher qual a fonte, o estilo da fonte, o tamanho da fonte, ok? E você pode personalizar da forma que você quiser. Você pode definir aqui as cores do texto, entre diversas outras propriedades, ok? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.